Guys, Lara here. Eu tenho uma pergunta muito importante para vocês hoje. Qual que é seu nível de inglês? Essa pergunta normalmente todo mundo fica com ela na cabeça quando começa a aprender uma língua. Não precisa ser só o inglês, tá? Isso aqui que eu vou falar vai servir para qualquer língua que vocês estão aprendendo. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é pensar além dos níveis. Normalmente a gente sempre fala, é básico, intermediário e avançado, né? Se a gente for simplificar bastante. E aí, na verdade, o que a gente tem que pensar, né? A primeira coisa, antes de pensar nesses níveis, é focar nisso aqui, ó. Existem 4 habilidades linguísticas que são chamadas de language skills. Essas habilidades linguísticas valem só para o inglês? Não, valem para qualquer língua. Quais são elas? Vamos falar que tem 2 passivas e 2 ativas. Então, o meu listening é passivo e o meu speaking é ativo. O meu reading é passivo e o meu writing é ativo. Portanto, para que as suas habilidades ativas melhorem, você precisa focar também nas suas habilidades passivas, tá bom? E aí, uma das coisas que você pode fazer para descobrir o seu nível é fazer um Proficiency Test, um teste de proficiência. A gente tem, por exemplo, o IELTS, o TOEFL, IBT. Ou você pode também fazer um Placement Test, que é um teste de nivelamento. Lembrando, por exemplo, que o teste ele só é considerado de proficiência se ele avaliar as suas 4 habilidades, tá bom? Então, se você entrar no site de alguma dessas escolas conhecidas no Brasil aqui, provavelmente você vai conseguir achar lá no próprio site um placement test, só para você ter uma ideia do seu nível. Quando a gente fala de nível de proficiência, gente, temos um padrão mundial, que é o mais conhecido, que é o quadro europeu comum de referência, que a gente vai ver ele agorinha. Olha a carinha dele aqui. Então, ele é um padrão internacional utilizado para descrever habilidades linguísticas. Esse padrão aqui, a gente tem Beginner, Elementary, Intermediate, Upper Intermediate, Advanced and Expert. E aí, ele está nesse formato de pirâmide. Por quê? Porque esse formato, ele demonstra que você precisa ter mais horas de estudo e precisa ter mais conhecimento para conseguir sair de um nível para o outro. Você pode ficar 5 anos no Intermediate, assim como você pode ficar 5 anos no Elementary, ok? Então vamos ver o que você é capaz de fazer em cada um dos níveis. Se você é um nível A1, você é capaz de compreender e usar expressões cotidianas e familiares, consegue entender frases simples, você consegue se apresentar seus amigos, falar sobre aspectos pessoais da sua vida, suas coisas favoritas, falar onde você mora, e você consegue se comunicar de maneira simples. As pessoas às vezes acham que se ela é um nível beginner, que ela não pode falar. Gente, você consegue falar. Um bebê tá falando português, né, aqui no Brasil, e ninguém tá falando para ele, olha, o eu é o sujeito da frase, o sei lá o que é o verbo. Como é que você aprendeu a falar? Ok? Se você está no nível A2, você é capaz de compreender frases isoladas, expressões frequentemente relacionadas ao seu dia a dia, se comunicar em tarefas simples, em rotinas que exigem troca de informação, mas, de novo, tudo tem que ser mais simples, né? Você não vai dar uma volta enorme. E você pode descrever a sua formação, você pode se referir a assuntos do seu dia a dia e que estão relacionados às suas necessidades. Se você tem um nível B1, você compreende uma linguagem clara, uma linguagem padrão, você consegue lidar com a maioria das situações, né? Você já está começando ali o intermediário, você produz um discurso simples e coerente, você é capaz de descrever experiências, eventos, sonhos, esperanças e ambições, e também expor brevemente razões e justificativas para uma opinião ou um projeto.
Se você está no nível B2, você já é capaz de compreender as ideias principais, textos completos, assuntos que podem ser concretos ou abstratos. Eles podem estar em áreas diferentes da sua área, né, de formação. Você consegue se comunicar com espontaneidade, com falantes nativos, sem que haja uma tensão ali, né, uma coisa estranha. Você consegue se expressar de maneira clara, você consegue falar com mais detalhes sobre as coisas, você consegue falar sua opinião de uma maneira concisa, você consegue expor vantagens e desvantagens de alguma coisa. E aí, finalmente, chegamos no nível C1. Se você está aqui no nível C1, você é capaz de compreender um vasto número de textos longos, exigentes. Esses textos eles podem ser bem técnicos, né? Depender ali da área. Você consegue entender significados implícitos. Você se exprime de forma fluente, espontânea, sem ter que ficar pensando toda hora no que falar. Você usa a língua de forma flexível, então se você muda de um contexto para o outro, você consegue mudar a sua fala de acordo com o contexto. E você consegue dar sua opinião e se expressar sobre temas que são complexos de uma maneira clara e bem estruturada, além de ter mecanismos de organização, articulação e coesão do discurso. E aí o nosso nível C2 é capaz de compreender sem esforço praticamente tudo que você lê, que você ouve. Você consegue resumir as informações de diversas fontes orais e escritas e reconstruir argumentos e fatos de modo coerente. E também é capaz de se expressar, né, espontaneamente de modo fluente, com exatidão, sendo capaz de distinguir finas variações de significado em situações complexas. Todas essas partes aqui, essas definições, gente, eu tirei lá do site de Cambridge, tá bom? E é lembrar, né? Você tem que aproveitar a sua jornada e você pode começar a falar inglês desde o nível básico. Não fuja de praticar o seu listening. Eu vejo alunos que às vezes falam assim, eu não entendo nada desistir. Isso aí é muito comum, né? A gente tende a desistir das coisas que são difíceis, porque a gente acha que para a gente demonstrar a nossa inteligência, a gente tem que achar as coisas muito fáceis na hora. Isso não é verdade. É um processo de aprendizagem. Você não começou a falar português super bem quando você era uma criança. E mesmo agora que você é completamente fluente em português, você não sabe todas as palavras do português. E não é porque você é fluente em português que tudo que você lê em português ou tudo que você ouve em português você entende. Só pensar naquelas músicas que eram em português e que você entendia outra coisa. Inclusive, o nome disso é Mond Green. Ai, adoro usar meu vocabulário onde não precisa. E aí eu trouxe aqui uma frase que eu escrevi num comentário no YouTube, que é You should be studying the 4 skills of language, not only studying, but also practicing, right? Que são speaking, writing, reading, and listening. If you don't practice your listening, it will be more difficult to get a good output, which is speaking. If you don't read in English, you won't improve your writing. All 4 skills are crucial in language learning. Então lembrem disso e boa jornada! See you next time! Give a thumbs up in this video if it was useful and please forward to a friend. Bye bye!